Olha, cara, eu vou te contar, se você gosta de história, mas você não conhece esse livrinho aqui, você tá perdendo, viu? O Queijo e os Hermes, do Ginsberg. Bom, aqui o autor do livro ele vai fazer o seguinte, ele pega um único de um caso de inquisição, que é a respeito do moleiro, nada mais é do que uma pessoa que trabalha no moinho de trigo, chamado Menóquio, foi investigado por heresia pela Igreja Católica, porque ele acreditava que o nascimento do universo e do mundo teria se originado de uma maneira um tanto diferente. Isso porque o Menóquio acreditava que o universo tinha surgido de uma massa, de um amontoado caótico. E dessa mistura surgiu o mundo, o universo, os anjos e o próprio Deus. E bom, você consegue imaginar que falar isso em pleno século XVI, onde a Inquisição estava a todo vapor, não era uma boa ideia, né? Então ele foi julgado. Então, para entender um pouquinho melhor acerca da concepção do Menóquio de como o universo surgiu, nada melhor do que a gente ler ele, né? Ele disse que, segundo meu pensamento e crença, tudo era um caos. Isso é, terra, ar, água e fogo juntos. E de todo aquele volume em movimento se formou uma massa, do mesmo modo como o queijo é feito do leite, e do qual surgem os vermes. E esses foram os anjos. A Santíssima Majestade quis que aquilo fosse Deus e os anjos, e entre todos aqueles anjos estava Deus. Ele também foi criado daquela massa, naquele mesmo momento, e foi feito o Senhor com 4 capitães, Lúcifer, Miguel, Gabriel e Rafael. Obviamente, essa concepção era terrível para a Igreja Católica, porque a figura de Deus está invertido aqui. Ele não é mais um criador, ele é um criado, assim como qualquer outra coisa. E como é que um simples moleiro, uma pessoa da plebe jogada em algum vilarejo largado por aí, conseguiu criar uma definição tão diferente acerca do universo, conseguiu ter ideias próprias tão distintas? Bom, o Ginsberg nos conta que isso tem algumas origens. Bom, primeiro de tudo, vale dizer que o Menóquio ele sabia ler, o que era muito raro entre a classe dele. Mais do que isso, ele chegou a ter acesso a livros, então ele conseguia ler a Bíblia, lia Decamerão, e ele teve acesso também a alguns livros que a Igreja Católica proibia. E para além disso, a concepção que o Menóquio criou também estava imbuída de algumas crenças populares que circulavam por aí. Então o que o Ginsberg está nos contando aqui é que essa concepção tão distinta de origem do universo que o Menóquio cria para si é produto de uma interação entre uma cultura erudita e a cultura popular. É a partir disso que o Ginsberg cria o conceito de cultura circular, onde ele diz que a cultura erudita e a cultura popular, elas não existem separadamente, mas elas estão o tempo todo conversando para criar alguma coisa nova. E esse livro ele foi um marco do que dentro da história a gente chama de microhistória. A ideia de que a partir de um olhar mais apurado e mais centrado, a gente consegue reconstituir um pedaço muito maior da história. Ou ainda citando o próprio autor do livro, a microhistória trata de tentar ver o universo todo a partir de um grão de areia. E, cara, esse aqui é um livro muito legal para se ler, mesmo se você não é da área da história ou nunca gostou de ler algo da história, esse aqui vale muito a pena porque ele parece uma literatura. Você se apega ao personagem, você fica com raiva dele porque ele é um puta de um fofoqueiro, tá ligado? Então tem um momento em que a Inquisição libera ele, fala assim, tá bom, cara, vive a sua vida aí. E ele continua falando das paradas dele, tá ligado? Porque ele não aguenta ficar quieto, então você fica com raiva dele. Mas, se você tá esperando que eu te conte o que acontece com o Menóquio no final, eu não te conto. Vá lá e leia. E aí, já conheceu o livro? O que você acha? Conta aí pra mim.